Bom dia. Estamos aqui para mais um vídeo de bot de Discord. Se você não viu os outros vídeos, vou deixar um card para playlist. Cara, tem um vídeo desde a criação do bot até comandos, eventos e embeds, aquelas mensagens bonitinhas, sabe? Então se você não viu, cara, tá muito bom. Nesse vídeo a gente vai aprender a usar botões e menu de seleção também. Essas funções são interessantes pois dão uma interface gráfica para o nosso bot, deixa ele mais bonitinho e interativo. Bem, como funcionam os botões? Bem, imagina que a gente tem a nossa mensagem ali, bonitinha, esse retângulo enorme aí, e a primeira coisa que precisamos ter em mente são as views. As views são interfaces que ficam na nossa mensagem, tipo como se fosse um menu mesmo. E por meio de uma view a gente consegue inserir componente, como no caso dos botões, seleções e esse tipo de coisa. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um comando, bot.command. O nome vai ser async_def enviar botão. Vou colocar o nosso ctx. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma variável que vai representar a nossa view. Então o nome dela vai ser view igual a discord.ui.view com um V maiúsculo. Em seguida a gente vai criar o nosso botão. Vou criar uma variável chamada botão. E eu vou atribuir discord.ui.bottom com um B maiúsculo. E dentro desse bottom eu vou passar o seguinte argumento. Label igual a botão. Esse label significa o texto vai ficar por cima do botão. O que vai estar escrito no botão vai ser botão. Em seguida a gente vai adicionar o nosso botão à nossa view. E para isso a gente vai usar o view.add_item. Dentro dessa função add_item a gente passa o botão que a gente criou. E agora é só enviar a mensagem normalmente usando o await ctx.reply. E a gente vai passar como argumento a view que a gente criou. No caso vai ser view igual a view. E agora eu vou executar para a gente ver na prática. Ponto enviar botão. E aqui está o nosso botão. Se a gente clicar, não acontece nada. Ó. Mas atenção, note quando a gente clica, fica essas três bolinhas oscilando. O que acontece é que quando apertamos o botão, o sistema começa a guardar uma resposta, ou uma response. E essa resposta vem por meio de uma função que criamos e atribuímos ao botão. Voltando para o slide, no momento que pressionamos o botão, o bot dispara uma função que criamos. E nessa função vamos usar o argumento interaction para responder o nosso usuário. Por meio desse interaction que vai vir a resposta do botão. Aqui coloquei interaction.responder só como exemplo, mas é mais ou menos assim. Aqui eu vou criar uma função assíncrona, async_def resposta botão. E como argumento eu vou passar o interact, que vai ser do tipo discord.interaction. Essa função que a gente está criando vai ser a função de resposta do botão. E note que ele não recebe um ctx como é no caso dos comandos. No caso das interações com botões, a gente passa o interact. E é por meio desse interact que a gente vai responder o usuário. Dentro da função eu vou usar o seguinte comando: await interact.response.sendMessage. E dentro do sendMessage eu vou passar a mensagem que a gente quer enviar. No caso eu vou colocar botão pressionado. E criada a função, agora a gente precisa atribuir essa função ao nosso botão. Então aqui embaixo do botão eu vou colocar o seguinte: botão.callback igual a função que a gente criou, que no caso é resposta ao botão. E detalhe, a gente vai atribuir a nossa função, só que sem os parênteses, porque a gente está atribuindo a função inteira. E se você colocar os parênteses vai dar erro. Agora vamos testar de novo. Agora se a gente apertar o botão, ele responde o botão pressionado. A gente pode alterar a cor do botão passando o seguinte argumento: style igual a discord.buttonStyle. E se a gente colocar um ponto depois do button style, a gente vai ver uma lista de cores que estão disponíveis. Aqui no caso eu vou colocar green, de verde, e a gente não precisa colocar parênteses. Vou chamar de novo nosso botão. Aqui ele envia o botão verde. E uma função interessante do sendMessage é que a gente consegue enviar mensagens efêmeras. No caso, mensagens efêmeras é aquelas que só são visíveis para a pessoa que apertou o botão. Por exemplo, aqui no sendMessage eu vou passar como argumento ephemeral igual a true. E se eu apertar o botão, ele vai enviar uma mensagem e aqui embaixo está escrito: só você pode ver esta mensagem. Ou seja, como eu apertei o botão, somente eu consigo ver essa mensagem. E aqui a gente se depara com um problema. Eu criei uma cópia dessa mensagem que a gente enviou e coloquei botão pressionado de novo. No caso, a ideia é ele enviar duas mensagens. Porém, se a gente executar e apertar o botão, ele vai apenas enviar uma. E se a gente abrir o editor de código, vai ver que deu um erro aqui. O que está dizendo aqui é: essa interação já foi respondida anteriormente. Então só é possível responder uma interação com uma mensagem. Mas calma que tem um jeito de resolver isso. Depois do sendMessage, a gente pode usar a seguinte estrutura: await interact.followup.send. E aqui eu coloquei botão pressionado de novo. Ele envia as duas mensagens. O que acontece é que o interaction realmente só aceita uma resposta. Mas quando a gente coloca o follow-up, ele entende que é uma continuação da nossa resposta e não outra resposta. E um outro tipo de botão que a gente consegue criar é um botão de URL. Ou seja, um botão que na hora que é pressionado, ele nos leva para algum link. Aqui eu vou criar um novo botão. Colocar botão underline URL. Eu atribuí o discord.ui.bottom. Até aí tudo normal como a gente fez anteriormente. Dentro de bottom, o label, eu vou colocar meu canal. E aqui vem a mágica. A gente vai usar um argumento chamado URL. E como você deve ter imaginado, a gente vai colocar a URL que a gente quer usar dentro desse argumento. Aqui eu vou colocar o link do meu canal. Agora vamos adicionar esse botão na nossa view.
No caso, a gente vai usar de novo view.add_item e como argumento a gente vai passar botão underline URL, que é o botão que a gente criou. Então até o momento nossa view tem dois elementos, um botão e o botão URL. E usando o ponto enviar botão, aqui os dois botões que a gente criou. Tanto que no botão de URL tem até esse íconezinho aqui, que quer dizer que ele vai redirecionar ele para um site externo, que no caso é o meu canal. E claro, o primeiro botão também está funcionando, então um botão não anula o outro. E outro tipo de interação que podemos fazer além dos botões são os menus de seleção. E os menus de seleção possuem um funcionamento parecido com os botões. Quando pressionamos, ele abre o menu com opções que nós definimos. E quando escolhemos uma opção, ele também dispara uma função. E também usando o Interaction, obtemos a opção escolhida, respondendo o usuário com base nessa opção escolhida. Para exemplificar os menus de seleção, vou criar um novo comando, bot.command, asyncdef jogo underline favorito. Passando o nosso ctx, aqui embaixo vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável para representar o nosso menu de seleção, chamar de menu seleção. Ele vai receber discord.ui.select. E já passar o argumento placeholder, que vai ser o que vai estar escrito por cima do menu. Aí eu vou colocar selecione uma opção. E agora a gente vai criar as opções do nosso menu. Aqui eu vou criar uma variável chamada opções e ela vai receber uma lista. Cada item dessa lista vai ser uma das opções do menu. E cada opção precisa ser um objeto do tipo select option. Então a gente vai passar o seguinte. A primeira opção vai ser discord.select option. E dentro eu vou passar dois argumentos. O primeiro label, que vai ser o texto, que vai ser o nome da opção, vou colocar Minecraft, e o valor vai ser 1. Separando por vírgula, vou colocar a segunda opção, discord.selectOption, e o nome vai ser GTA V, o valor vai ser 2. E a nossa terceira opção, vou colocar como nome Mario, e o valor vou colocar 3. Até agora nós temos duas variáveis. Aqui representa o nosso menu e aqui representa as nossas opções. Agora eu vou adicionar as nossas opções ao menu usando o menu seleção.options e que vai receber as opções. Ou seja, do menu de seleção, options vai ser igual a opções, que é a variável das nossas opções. Vou adiantar já a nossa resposta, criar a função aqui em cima, asyncdef select resposta. E a mesma coisa dos botões, a gente vai passar o interact. A gente obtém o valor que o usuário respondeu usando a seguinte estrutura. Criar uma variável chamada escolha, vai ser igual a interact.data. E a gente vai passar o índice values. Assim, nas nossas interações, ele vai pegar os valores que a gente escolheu. E o que ele vai passar para cá vai ser justamente o value que a gente digitou nas options. Então, se o usuário escolher Minecraft, o valor que vai ser passado para cá vai ser 1. Se o usuário escolher GTA V, o valor que vai ser passado para cá vai ser 2. E vice-versa. Aqui eu vou pedir para ele enviar o valor que foi escolhido, awaitinteract.response.sendMessage. Ele vai mandar o escolha como argumento. E agora eu vou atribuir a resposta ao nosso menu. Vou colocar menu seleção.callback select resposta, igual aos botões. Agora vamos criar a nossa view. View igual a discord.ui.view. E vamos adicionar a nossa view, add_item, menu seleção, mesma coisa dos botões. E aqui vamos enviar com await, ctx.send, view igual a view. E acionando o comando, ele envia aqui o nosso menu, seleciona a opção, e aqui com todas as opções que a gente digitou lá no nosso código. Eu vou selecionar GTA V, e ele enviou o valor 2, porque a gente associou GTA V ao valor 2. E ele puxou esse valor 2 aqui no interact.dataValues. E note que ele pegou esse valor em uma lista. Isso aqui é uma lista com apenas um item, que é o número 2. A gente pode pegar mais de um valor alterando o seguinte argumento. Aqui no discord.select max values e vou deixar igual a 2, ou seja, máximo de valores 2. Então o máximo de valores que a gente vai conseguir escolher desse menu de seleção vai ser 2. Se eu clicar no menu, eu posso selecionar tanto um jogo ou 2 jogos. Não pode selecionar 3 porque a gente colocou o máximo como 2. No caso, vou colocar GTA V e Mario. Enviando, agora ele envia dois valores, o valor 2 e o valor 3, que é o valor associado às escolhas que a gente escolheu. No caso, eu vou deixar apenas um valor mesmo, deixa eu tirar esse max values, e vou fazer o seguinte. Eu dei uma esvaziada a nossa resposta e vou fazer o seguinte código. Aqui na escolha eu vou pegar diretamente o que o usuário escolheu. No caso, eu vou colocar o índice 0 no final, porque como ele retorna uma lista, ele já vai pegar diretamente o valor que a gente escolheu. E aqui embaixo eu vou criar uma variável chamada jogos e vou atribuir um dicionário. E nesse dicionário, cada chave vai representar um jogo. A primeira chave que eu vou passar vai ser o número 1. Que o valor dela vai ser Minecraft. Justamente o que a gente colocou aqui embaixo. O valor 1 representa o Minecraft. A chave 2 vai ser GTA V. E o índice 3 vai ser Mario. E aqui eu vou criar uma variável chamada jogo underline escolhido, que vai receber jogos, que no caso é o nosso dicionário, com o índice sendo a variável escolha. Então o que é que está acontecendo aqui basicamente? O menu aparece para o usuário e ele escolhe, por exemplo, GTA V.
No caso, o valor que é pego é 2. O valor 2 é enviado para essa variável escolha, e aqui é criado um dicionário, sendo cada chave sendo um jogo com o seu valor. E aqui ele cria uma variável jogo underline escolhido e representa o jogo que a gente escolheu. Ele vai pegar esse dicionário e enviar como índice o nosso valor. Ele, por exemplo, passaria o 2. E passando o 2, ele pegaria o GTA V. Eu poderia fazer isso com um if também. If escolha igual a 2 igual a GTA. If escolha igual a 3 Mario. Mas para ser mais rápido, eu vou deixar como dicionário mesmo. E se tiver complicado essa parte do dicionário, não se preocupe. Isso é algo que eu tô fazendo porque eu achei mais rápido. Mas você pode fazer do seu jeito. E aqui vou enviar nossa mensagem await interact.response.sendMessage. E eu vou digitar o seguinte: o F para formatar, você escolheu entre chaves a nossa variável jogo escolhido. E agora, quando eu selecionar uma opção, vou selecionar, por exemplo, o Mario, ele vai enviar você escolher o Mario. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado, você que viu até aqui. E eu gostaria de pedir o seu apoio. Dá trabalho criar vídeos desse estilo, principalmente porque a quantidade de conteúdo BR sobre o assunto é bem escassa. Então, se eu conseguir te ajudar, deixa o like e compartilha, não custa nada. Comenta também o que você achou do vídeo. E muito obrigado e até a próxima.